Hoje é aniversário da igreja, sempre é um grande desafio. Qual é a mensagem para uma igreja? O que nós precisamos, né, ainda completando mais esse ano de vida? Nós estamos completando hoje, comemorando hoje, 42 anos de história. Nós somos já uns senhores maduros, né, 42 anos. Nós somos uma igreja madura, uma pessoa. O que se espera de alguém com 40 anos? Né? Se espera que a pessoa ainda tenha juventude, mas que tenha maturidade. É o meu? Não, né? Então, que a pessoa tenha maturidade. Então, o que nós somos como igreja, né? 42 anos. Vocês todos receberam um pequeno programa do nosso culto de hoje, tem ali a nossa história, a história da Igreja Cristã Evangélica do Maracanã, que nem sempre se chamou Igreja Cristã Evangélica do Maracanã. Tá? Mas vamos lá, Salmo 138, eu quero ler com os irmãos apenas os 2 primeiros versículos novamente. Diz assim: eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. Diante dos deuses cantarei louvores a ti. Voltado para o teu santo templo eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome por causa do teu amor e da tua fidelidade, pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Até aí é a leitura da meditação dessa noite. Então a Igreja Cristã Evangélica do Maracanã, ela surge aqui, vocês estão aí com a história, em 1973. Tá? A primeira reunião da igreja se deu em outubro de 73. Por isso que nós estamos aqui no mês de outubro, comemorando o nosso 42º aniversário. Aqui, tia Lloyd está por aí, não viu? Tia Lloyd chegando ali, né? Tia Lloyd, tia Maria. Então, nesse lugar aqui, nessa casa, acho que é por aqui mesmo, acho que é a dona Regina, essa viu, né? Tia Lloyd, lembra? Esse portãozinho aqui, não é? Exatamente. Em 1973, alguns irmãos se reuniram a primeira vez para cultuar o Senhor, ainda sem a pretensão de formar uma igreja. Não, reuniram, alguns irmãos fizeram a reunião ali. Já em outubro de 73, foi realizada a primeira escola dominical. O seu Elvésio foi o superintendente da primeira escola dominical há 42 anos. Olha para vocês verem como é que uma igreja madura ela vai se estruturando. Ela vai se estruturando com a maturidade das pessoas. É o passar de pai para filho os ensinos. É ensinar as pessoas a caminharem sem instabilidades. Essa história de que hoje eu estou bem aqui, amanhã eu estou ali, depois da manhã estou na outra, lá não sei onde. Não, as pessoas vão caminhando com constância. Então, olha, na casa da tia Lloyd começou, o seu Elvésio dirigiu a primeira escola dominical, já em no mesmo ano, então a igreja passou para esse ponto que hoje não, ele muda muito de lugar. Depois nós saímos de lá, acho que quase ninguém ficou lá mais, não sei o que nós deixamos lá, né? Uma brincadeira. Isso aqui na rua Doutor Genserico, aqui embaixo. Então a igreja passou para esse lugar, em 1973. Já em 1977, então nós inauguramos o nosso primeiro templo, que foi esse templo aqui. Já estava bem velhinho, aqui já estava bem antes da construção. O Edson um dia tirou aquela Paraty ali para mim, você lembra, Edson? Aí eu não sei onde está essa foto sem a Paraty, já com os recursos tecnológicos, e ele me entregou uma sem a Paraty. Eu vou precisar dela de novo, viu, Edson? Ela sem essa Paratyzinha verde na porta. Mas essa foi a igreja que foi fundada em 1977, aqui nesse lugar. E para vocês saberem, o reverendo Isaac está aqui entre nós, ele pregou na noite de inauguração da igreja, o Salmo 100, versículos de 1 a 5. Então, olha, para vocês verem a história, as pessoas que chegaram aqui há 40 anos, foram deixando os seus filhos, criando os seus filhos, criando os seus netos, as pessoas foram se organizando, foram se aproximando tantas pessoas. De um tempo para cá tem tanta gente nova que chegou e a igreja ficou tão mais alegre, com tantas outras possibilidades, mas ainda a gente consegue encontrar as pessoas que iniciaram essa igreja há 42 anos, meus irmãos. Há muitos irmãos que estavam no primeiro culto aqui. Aqui há irmãos de 40 anos aqui na igreja, de 30, de 20, de 10. E há os que chegaram recentemente que alegram, nos dão
tanta alegria. Depois, um pouquinho, nós nos tornamos, então, essa igreja. O Hélio também tirou aqueles fios ali para mim um dia. Eu estou precisando dessas fotos. Ele foi fazendo Photoshop nas fachadas da igreja, ficaram todas lindas. Então hoje nós somos essa igreja, esse templo, né? Essa é a nossa igreja, está aí, bonita, foi construída há quase 10 anos, mais ou menos. A irmã Noemi, a gente brinca muito, que a irmã Noemi tem histórias deliciosas. Viu, irmã Noemi? É uma das que estava aqui desde o começo. Ela tem duas que eu conto e não me canso de contar. Mano, eu ri muito. A primeira vez que fizemos um culto, a igreja não estava pintada nem por dentro nem por fora. Eu passei lá onde ela trabalhava, a irmã Noemi, domingo vamos inaugurar o templo da igreja. Uai, pastor, igualzinho prefeito da interior, né? Entregando obra antes de acabar. Falei, irmã Noemi. Aí depois nós fomos lá, terminamos. E ela conta que quando começou aqui a reforma, derrubamos a igreja, ela passou e falou, meu Deus do céu, esse pastor deixou a gente sem igreja. Né? Estamos aí firmes. E agora pensamos no futuro. Então nós temos o nosso presente e temos o nosso futuro. Esse provavelmente será o nosso futuro. Está tudo certo. A transferência da área daqui para a área lá perto do Instituto do Lar Cristão, ali ao lado do Meiran. Estamos à venda, estamos vendendo a igreja. Né? O mar, ali tem o mar, eu já avisei para o evangélico que vai ser tudo para debaixo d'água, já mandei avisar para a gente, anda logo, porque não vai ter jeito. Então essa é a nossa igreja, a nossa futura igreja. Estamos vendendo aqui há um tempo uma igreja, não era da cristã, o pastor João Carlos, ainda bem, né? O pastor vendeu a igreja com membros, todo mundo junto, sabe? Ele falou, viu quanto valia mais ou menos cada um, fez o preço e botou preço e vendeu, viu gente? Vendeu a igreja foi vendida com os crentes, com todo mundo dentro. A gente não, viu? Tá certo? Primeiro, meus filhos e irmãos, vocês não têm valor, o valor de vocês não existe nenhuma moeda que poderia pagar, certo? Então, não jamais poderia vender qualquer um de vocês. Vamos todos juntos para um futuro, a gente espera que seja próximo, para a nova igreja, para a nossa nova sede, vamos vender aqui, organizar. Mas temos uma igreja que tem passado, uma igreja que tem presente e uma igreja que tem planos no futuro. Essa é uma igreja viva, uma igreja de mais de 40 anos, que não despreza o passado. Nós não desprezamos o passado, nós temos questão de lembrar das pessoas que vieram aqui, lançaram aqui os primeiros marcos. Aqui nessa igreja, nesse lugar, ainda não era esse templo, mas era bem diferente ali no fundo. Ela serviu durante alguns anos como prostíbulo. E aí alguém me diz, pastor, tem que quebrar a maldição lá da igreja. Meu irmão, a maldição foi quebrada o dia que uma casa de prostituição deu lugar a uma igreja. Naquele dia, qualquer maldição foi quebrada, porque ali onde havia morte, destruição e pecado, passou a ter vida e gente buscando a santidade de Deus. Então tudo foi quebrado e foi a esperança. Então nós preservamos o passado, temos vivido e efetivamente feito e realizado o presente sob os cuidados de Deus e temos planos para o futuro. Esse texto do Salmo 138, ele vai falar sobre a importância do templo para o judeu. E é óbvio, meus irmãos, que primeiramente eu preciso fazer pequenas considerações sobre essa história de trazer todo o significado do templo judaico para os nossos dias. A gente precisa rever isso, tá certo? O templo para o judeu era o lugar da presença de Deus. Então, onde estava o templo, estava a presença de Deus. Ali onde existia um utensílio importante ali dentro, que era a arca, e essa arca da aliança era Deus ali presente. Quando essa arca era roubada ou levada para algum lugar, a comunidade, a sociedade toda se desesperava dizendo, Deus foi embora. Agora não. Hoje nosso templo sou eu sou templo de Deus. Eu sou templo, o Espírito Santo habita em mim. Então, templo sou eu, igreja, comunidade, é quando se reúnem 2 ou 3, em nome do Senhor. Isso é igreja. Isso é igreja. Então, por um lado, eu tenho que desmistificar essa história de igreja como um lugar sagrado às paredes, mas tenho que realçar que igreja existe quando nós estamos aqui. Então, hoje é que é igreja.
Agora é igreja. Nós estamos aqui louvando a Deus, isso aqui é igreja. Mas por outro lado, meus irmãos, eu também não posso desprezar ou desmerecer a importância que um lugar físico tem, porque o que é de fato, o que são de fato essas paredes e esse lugar em que nós estamos? É a materialização, é a visualização da igreja. Então nós somos igreja, nós poderíamos não ter nada disso. Há quem diga, inclusive, que a melhor época da igreja foi a igreja que se reunia ali nos cemitérios de Roma. Então, nós poderíamos estar em qualquer lugar. Mas temos aqui, o que as pessoas passam aqui na porta, o que elas falam? Paulo Augusto passa aqui na porta e ele grita: papai, olha a minha igreja. Então é assim, os filhos de vocês, nós passamos. É provável que quando você recebe uma visita na sua casa, você desce aqui a Avenida Presidente Kennedy, você olha e fala: olha, aqui é a nossa igreja. Aqui é a nossa igreja. Então há importância assim. Não é sagrada, sagrados somos nós, por Deus habitar em nós, o nosso corpo sim é templo do Espírito Santo. Agora aqui é um lugar em que nós conseguimos materializar isso que acontece dentro de nós. Então quando eu venho para esse lugar, é um lugar importante sim, eu não tenho a menor dúvida de que é um lugar muito importante. O salmista aqui, especialmente no versículo, nos versos 1 e verso 2, ele vai dizer: olha, ele está com muito louvor, ele está rendendo graça, ele está jubilando de alegria. E há alguns motivos. Primeiro, ele fala: olha, eu vou louvar o Senhor primeiro de todo o coração. Era uma das músicas que nós cantávamos na nossa adolescência. Não sei se vocês se lembram dessa música. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Então, era uma música bem antiga que nós cantávamos. Eram as músicas que não havia nenhum perigo de heresia, né, meus irmãos? Pegava a Bíblia e cantava. Então, a gente era uma prática da nossa adolescência. Então, o salmista está dizendo: olha, eu vou louvar o Senhor e louvo o Senhor de todo o meu coração. Eu louvo ao Senhor em qualquer lugar, inclusive na presença dos deuses. Aqui há uma dificuldade de interpretação desse tema, porque há Bíblias que trazem na presença dos anjos, outras trazem na presença dos deuses, me parece que há até versões que trazem na presença dos homens. E aqui ele fala: independente de onde for, eu vou louvar ao Senhor. E vou louvar o Senhor por causa das grandes obras que ele fez na nossa vida. Há alguns aniversários da igreja anteriores, nós pedimos para os irmãos para eles poderem contar quais eram as bênçãos de Deus que eles receberam aqui. Foram inúmeras bênçãos, meus irmãos. Aqui nós recebemos e temos recebido coisas maravilhosas de Deus. Muitos irmãos encontraram aqui o seu esposo, a sua esposa. Outros daqui foram para o seminário, como é o meu caso, por exemplo, e tantos outros. Aqui nós consagramos os nossos filhos. Aqui nós, infelizmente, enfrentamos os nossos momentos de luto e de dificuldade. Então, aqui nesse lugar, louvor, ainda que sejam nas questões difíceis, nós louvamos a Deus, porque é obra de Deus para a nossa vida, e nós louvamos esse Senhor. Só que ele diz que todo esse louvor, ele é, nesse contexto dele aqui, voltado para o templo. Ele diz: olha, eu para fazer isso, eu volto para o templo. Então ele me remete como um princípio importante para os nossos dias, de que igreja é lugar sim de voltar quando se quer louvar o Senhor. É lugar que se volta para agradecer a Deus. Aqui é o lugar. É o lugar de quando se passam as dificuldades, mas também é lugar de louvor a Deus. Isso era um princípio que a gente não sabe se nesse Salmo 138 já era claro. Porque o Salmo 138, ele está escrito aí na introdução das Bíblias de vocês, que é um Salmo de Davi. Mas há quem discorde com muita segurança e coloca esse salmo lá na frente. Se esse salmo for lá para frente, na época de Ageu e Zacarias, eles ainda sabiam da importância do templo, porque tinham ficado sem o deles. E aqui eles sabiam, Crônicas 6, 26, quando Salomão inaugura o templo, ele ora e diz o seguinte: olha, Deus, vamos fazer assim, qualquer pessoa, qualquer judeu que estiver em qualquer lugar do planeta, e quando lhe faltar chuva, lhe faltar comida, ou lhe faltar o acolhimento de alguém, que ele se vire de onde ele estiver para o templo e ore ao Senhor. E ore. Daniel faz isso quando há o decreto de que quem adorasse a Deus iria morrer. Diz que Daniel vai então à sua casa, se vira para Jerusalém e ora.
de se encontrar o refúgio nos momentos mais difíceis, ou talvez, como diz o salmista, o lugar de se louvar a Deus quando as coisas iam muito bem. Então eu volto dizendo, nós temos que entender que há princípios que precisam ser observados. O templo de Israel é diferente do templo no período da graça. O templo somos nós, a igreja somos nós reunidos aqui. E quando nós nos reunimos, meus irmãos, para louvor e honra e glória ao Senhor, esse lugar ele precisa ser um lugar de derramamento da graça do Senhor. Aqui tem que ser lugar da graça, aqui tem que ser lugar em que as pessoas que foram desamparadas lá fora e que tenham todas as dificuldades lá fora, que ele encontre graça aqui. Ontem no sermão lá no Lar Cristão, o pastor Everson de Brasília, mas 20 minutos, mas que mensagem. O Everson, ele sempre traz palavras deliciosas, e ele diz que, pregando na multiplicação dos pães e peixes, então ele diz que igreja, ela funciona exatamente no lugar quando o ideal não funciona. Porque o ideal de família é que cada família cuide da sua esposa cuide do seu marido, e a família cuide dos seus filhos. Isso é o ideal. Quando o ideal não funciona, é papel da igreja intervir e fazer aquilo que era para ser feito. Então é papel nosso, a graça é papel da igreja. Quando nós nos reunimos aqui, é papel da igreja, que é lugar do acolhimento, meus irmãos. Philip Yancey, feito de modo especial e admirável, diz que igreja, corpo de Cristo, ela tem que ser como corpo humano. Que a primeira parte que ela mostra para os outros é a pele. A pele é a parte mais sensível, mais bonita do corpo. É cheirosa, ela é bonita, ela é sedosa. E essa é a parte que a gente mostra para as pessoas terem vontade de fazer parte desse corpo. A parte dura, o osso, ela só é mostrada depois que as pessoas fazem parte do corpo. E aqui a igreja, o lugar, tem que ser lugar de acolhimento. A pessoa tem que saber que aqui tem um refúgio, um lugar secreto, e às vezes não tão secreto, mas um lugar em que ela pode se encontrar acolhida em dias de frio, em dias de fome, em dias de dificuldade. Aqui é lugar de comunhão, esses dias pregando sobre o filho pródigo. Eu percebo que a Bíblia, ela sempre que pode, a Jesus, ou mesmo lá no Antigo Testamento, havia espaço para festas. Então, havia uma coisa boa, faz uma festa, faz um churrasco, junta a turma, vamos festejar. E a igreja tem que ser lugar de comunhão, a igreja tem que ser lugar de oração. A igreja tem que ser um lugar onde as pessoas encontram também alguém que possa orar por ela e com ela. A igreja, ainda que o mundo lá fora não consiga entender isso mais, a igreja ainda é lugar de exortação. É lugar em que a gente vem aqui e a gente escuta algumas vezes aquilo que nós não gostaríamos de ouvir. Mas é lugar em que a gente vem para que Deus possa falar, incomodar o nosso coração. É lugar de louvor, é lugar da gente se encontrar para louvor e para cânticos e para render graças ao Senhor. Eu não tenho dúvida disso. Termino, meus irmãos, com uma palavra simples. Então a gente aproveita aqui, enquanto igreja, que somos agora, por exemplo, e quando reunirem 2 ou 3 em meu nome, eu estou aí. Aqui tem 200 pessoas, então Deus está aqui. Então que a gente aproveite a igreja está feita aqui nessa noite, aqui tem igreja. Então hoje nós temos aqui de fato uma igreja que está utilizando um espaço físico para se reunir. E que a gente possa louvar esses 42 anos de todo o coração. Eu sei das nossas lutas, das dificuldades, às vezes há uma dificuldade aqui, outra ali, mas nós temos que louvar a Deus de todo o coração, em todo lugar, inclusive aqui, e pelo que Ele faz, sempre. E aí, meus queridos, sempre que possível, na minha concepção, acho que nós somos ensinados assim, no espaço físico, dentro desse lugar. Porque para mim, embora hoje a gente tenha o crescimento maior dos números religiosos do Brasil de hoje, não é nem o número de evangélicos ou de católicos, não, é o número de sem igreja. Gente que não é de igreja nenhuma mais, que não quer mais saber de igreja. Esse é o número que tem crescido mais. E eu acho muito difícil a gente ser crente sem crente perto. É muito difícil a gente ser crente sem ter um crente perto, um crente que me ajuda, um crente que me fala, que louva comigo, que ora, que me reconhece, me conhece, que me incentiva. E de fato esse é o lugar que a gente se encontra. Aqui é a igreja do Senhor,
para louvor, para honra e para a glória dele. Esse é o nosso lugar. Esse é o lugar em que nós nos encontramos e que a gente tenha sempre prazer em estar aqui. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por tua palavra. O salmista, ó, Pai, embora num contexto um pouco diferente do nosso, ele louvava a Deus, ele engrandecia o nome do Senhor, ele rendia graças ao Senhor. Isso sempre voltado para o templo, para se lembrar que o templo era o lugar em que as pessoas deveriam se encontrar para ter um encontro com o Senhor, um encontro de sacrifício, um encontro com as pessoas que estavam ali com intuitos semelhantes. Meu Deus, eu sei que hoje nós somos igreja, agora nós somos igreja. Nós estamos aqui reunidos, ó, para que nós possamos louvar o Senhor e cada dia mais valorizar a igreja do Senhor Jesus, a igreja que foi o objetivo da morte de Jesus. O Senhor Jesus se entrega pela noiva, se entrega pela igreja do Senhor. Então, meu Deus, que cada dia eu tenha mais prazer nela. Cada dia eu tenha mais prazer em me encontrar com os meus irmãos. Que eu não faça de qualquer motivo para não estar com um amigo, com um irmão, com um crente que vem para louvar o Senhor, que se encontra com esse objetivo. Então, meu Deus, que o Senhor nos ajude na condução da nossa vida espiritual, especialmente quando nós fazemos isso na comunhão dos nossos irmãos. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém.